Vamos lá, pessoal. Até hoje, os índios Turi-Açu mantêm vivas suas tradições. Todo final de mês, numa cerimônia presidida pelo pajé, eles enviam uma mensagem com sinais de fumaça para informar as tribos vizinhas o número de crianças nascidas naquele mês, como uma das indicações de que eles continuarão fortes no futuro. A mensagem é composta sempre de 5 símbolos. O primeiro símbolo é sempre um sinal de fumaça escura, que serve para indicar o início da mensagem, que é esse daqui. O sinal da horizontal, a nuvenzinha na horizontal, sempre representa o valor zero, em qualquer posição que ele apareça. O sinal na vertical representa 1 se aparecer na segunda posição, ou seja, logo após a fumaça escura. Tá? Então, esta é a primeira posição, esta é a segunda. Isso aqui valeria 1. Se ele aparecer na terceira posição, que é isso daqui, ó, ele valeria 2, mas aqui essa nuvenzinha está na horizontal e não na vertical, né? Se fosse vertical na segunda posição, valeria 2. Vertical na terceira posição, na quarta posição, aliás, aqui ele valeria 4. E na última posição, na quinta, essa última aqui, se estivesse na vertical a nuvenzinha, valeria 8. Tudo bem? O número de crianças indicado na mensagem é a soma dos valores do sinal. Assim, por exemplo, a mensagem é essa daqui, ó, nuvenzinha escura para começar, vertical na segunda posição, vale 1, mais horizontal, vale 0, vertical na quarta posição, vale 4, mais 0, são 5 crianças que nasceram. Essa mensagem aqui, ó, vale começo, 0, 0, 0, mais nuvenzinha na vertical na última posição vale 8. 8 é igual a 8. Tudo bem? Então, qual o valor enviado nessa mensagem aqui de baixo? Né? Começou a mensagem 0 mais 2 mais 0 mais 8. Então, foi um total de 10 crianças nascidas. Qual o maior valor possível a ser enviado em uma mensagem? Então, começa, aí teria que ter o 1, teria que ter o 2, teria que ter o 4, teria que ter o 8. Isso é igual a 15. Olha lá, a questão das mesas agora. Numa nova sala de aula foi inaugurada para estudos de exercício em grupo. A sala de aula tem mesas para 6 estudantes. Quando as mesas são colocadas juntas, numa única fila de mesas, elas podem ser usadas pelo número de estudantes como mostrado na figura. Então, repare que adicionou mais uma mesa, não vai adicionar mais 6 lugares. Adicionaram mais 4 lugares, né? Esses 4 novos aqui. Uma vez que os 6 iniciais continuam aqui. Então, foi adicionado mais 4 só. Tudo bem? Quantos estudantes podem usar 4 mesas colocadas juntas como mostrado? Então, uma mesa podia ser 6. 2 mesas, 6 mais 4, 10. 2 mesas adicionou mais 4, então 14. Então, 4 mesas, vou adicionar mais 4, são 18 estudantes. Tudo bem, pessoal? Para que 42 estudantes usem usem mesas colocadas juntas como mostrada, quantas mesas serão necessárias? 42 vai ser igual, pessoal, a 6 mais o número de mesas vezes 4, né? É isso que a gente está fazendo, ó. Na verdade, mesas extras, esse N, tá, pessoal? Então, a primeira mesa tem 6 lugares. A primeira mesa, ó. Essa é a primeira. Aí, quantas mesas a mais? Vai ser aqui vezes 4. Tudo bem? Repara, se eu tirar 6 dos dois lados da equação aqui, então se eu pegar o 42 e tirar 6 daqui, eu posso falar que essa segunda parte aqui, né, se eu tirar 6 daqui, eu vou ter 36. Né, 36. O que é 36? A primeira mesa já tem 6 lugares. 6 mais 36 dá 42. Né? 42 menos 6 dá 36. Então, 6 mais 36 dá 42. Se 6 é da primeira mesa, 36 é da segunda mesa, das outras mesas, segunda, terceira. Quantas mesas eu preciso fazer, né,
para dar 36, sendo que cada mesa tem 4 lugares. 36 dividido por 4, eu vou precisar de 9 mesas. Então, contando com a primeira mais 9 mesas, eu vou usar um total de 10 mesas. Tudo bem, pessoal? Outra forma de fazer é pensar que cada uma dessas opções é o número de mesa vezes 4 mais 2 no final. Também é possível. Ó, uma mesa dá 1 vezes 4, 4, com mais 2, 6. 2 vezes 4, 8, com mais 2, 10. 3 vezes 4, 12, com mais 2, 14. Então, sempre funciona isso, número de mesa vezes 4 com mais 2. Tudo bem? Então, aqui embaixo ficou uma mesa, primeira, mais 10. Ou nesse método que eu fiz, 42 era igual a n vezes 4 com mais 2. Se eu tirar 2 dos dois lados, 40 é igual a 4 vezes o n. No terceiro exercício, pessoal, ele fala de Joel, que é um artesão que faz colares com conchinhas. Ele utiliza dois tipos de conchinhas que vão representar por 2 colchetes e duas chaves. Né? Esse daqui são os 2 colchetes, esses são as 2 chaves. Para fazer um colar, Joel inicia com um par de conchinhas, como mostra o primeiro passo. Então, ele pegou 2 chaves. Como passo 1 da figura abaixo, em que ele escolheu para iniciar a conchinhas do tipo 2 chaves. Para terminar os novos colares de conchinhas, são repetidamente inseridos em qualquer posição do colar, como mostram o passo 2, que ele colocou 2 colchetes dentro das 2 chaves. Aí ele fez o passo 3, que ele colocou dentro das 2 chaves iniciais, mas fora dos 2 colchetes do passo 2. E por último, ele colocou o último par, as 2 chaves, fora das 2 chaves iniciais. Então, o que é importante? Que você tem que colocar sempre a mesma figura e sempre um dentro do outro ou os dois fora do outro, né? Os dois dentro de outro ou os dois fora do outro. Então, nas minhas opções, repara que isso é permitido, colocar 2 colchetes fora, isso é permitido, isso é permitido. Essas 2 chaves aqui estão certas, essas de fora, esta e esta estariam certas. Mas dentro dela foi colocada uma chave e um colchete, então isso está errado. Isso daqui está certo. Isso daqui está certo. Isso daqui está certo. Só que uma chave era para fechar com outra chave e não com outro colchete. Está errado. Então, vamos ver aqui. Essa chave aberta aqui tinha que estar fechada com uma chave. Né? Então, repara, colchete e chave, não pode. Chave, colchete, o tempo inteiro, não pode. Então, esse também não pode. Olha esse daqui, pessoal. Colchete, colchete, pode. Chave com chave, pode. Chave com chave, pode. Colchete, 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 colchete. Esse está certo. Essa é a alternativa correta. Vamos dar uma olhadinha por que o último não pode? Então, a gente tem aqui chave, chave, pode. Colchete, colchete, pode. Colchete, chave, não pode. Essa chave, chave poderia, mas esse último não pode. Aqui no de baixo, ele quer saber qual não foi feito. Qual não pode, ou seja, todos podem, menos um. Então, minha primeira figura já mostra aqui, de cara, que eu tenho aqui um par colchete-chave, o que não pode ser feito. Isso vai ser resposta. Todo o resto, esse colchete, 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 colchete. Aí esse com esse ia ficar chave, chave, colchete, colchete, chave, chave poderia. Chave, chave pode, chave, chave pode, chave, chave pode, colchete, 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 colchete. Eles poderiam. Vamos pegar o meio aqui. Chave, chave pode, chave com chave pode, chave com chave pode, colchete com colchete pode, chave com chave pode. Chave com chave pode, chave com chave pode, colchete, colchete, chave com chave. Então, o único que não pode seria a letra A. Na famosa sanduicheria Submarino, você tem à disposição 8 ingredientes A, B, C, D, E, F, G, H e deve escolher no mínimo 4 deles para montar o seu sanduíche. Os sanduíches são muito gostosos, mas Dona Neide, uma dona da sanduicheria, obriga os clientes a obedecerem as seguintes restrições.
Se A é escolhido, então B não pode ser escolhido. Então, eu não posso ter um lanche com A e B, ok? Não pode ter um lanche com A e B, é proibido. Se ambos C e F são escolhidos, então o A também tem que ser escolhido. Se os dois, não se um ou outro, se os dois. Se D é escolhido, então E também é escolhido. Então, toda vez que tiver D, vai ter que ter E. Não sempre que tiver E vai ter que ter D, mas sempre que tiver D, vai ter que ter E. Se ambos F e G são escolhidos, né, se os dois forem escolhidos, então o B também tem que ser escolhido, tá bom? E se H é escolhido, então o C também tem que ser escolhido. Mas nem sempre que o C for escolhido, tem que obrigatoriamente ter H. Então, primeira coisa, nenhum lanche pode ter A e B. E vamos lá, vamos para as perguntas primeiro. Qual das seguintes alternativas é uma lista completa e correta de ingredientes que podem ser escolhidos? Bom, primeiramente, nenhum pode ter A e B. Até aí todo mundo respeitou. Né? Se o A foi escolhido, o B não foi escolhido. Essa regra, a gente não precisa nem olhar para ela porque todo mundo respeitou essa regra. Quem que tem C e F, ambos? Ó, vamos ver aqui. Ó. Essa só tem C, essa só tem F, essa só tem C. Ó, essa daqui tem C e F. O A também teria que ser escolhido, se os dois são escolhidos. Então, essa alternativa a gente pode riscar, tá? Porque ela desrespeita a segunda opção, mas nenhuma outra vai aparecer C e F. Então, essa regra já está eliminada. Se D é escolhido, então E também. Então, todas que tiverem D, obrigatoriamente, tem que ter E. Então, essa primeira tem D, não tem E. A segunda não tem D, mas daí nada muda. E a última tem D, mas não tem E, pode ser excluída também. Ok? Essa regra está preenchida. Se F e G são escolhidos, então B também é escolhida. Ó, essa daqui tem F e G e tem o B, então beleza, essa regra foi cumprida. A de baixo não tem F e G, então não tem problema. Se H é escolhido, então C também tem que ser escolhido. Essa daqui ó, tem H, mas não tem C. Então a gente vai ter que riscar. A única opção que a gente vai ter, então, é essa daqui. A, C, D e E. Ela não viola nenhuma das proibições. Tudo bem? Dá uma olhadinha na de baixo. Se C não é escolhido como ingrediente, qual dos ingredientes também não podem ser escolhidos? Então, eu não escolhi o C. O que mais que eu não posso escolher? Né? O que mais aí vai ser proibido se eu deixar o C de lado? Bom, repara que dentre as regras, a que fala sobre o C, tem a sobre o FG, né? Se C e F, desculpa, se C e F são escolhidos, A também é escolhido, mas tem uma que chama a atenção de que se H é escolhido, então o C também é escolhido. Então, se eu não escolher o C, eu não vou poder ter nenhum sanduíche com H. Olha por quê? Eu estou lá fazendo meu sanduíche, começo a colocar aqui o A, algumas coisas, coloco o H. Se ele tem o H, ele tem que ter o C. Mas se ele não pode ter o C pelo nosso enunciado, não pode ter H. Então, essa última regra, ela junta o H e o C. Então, pessoal, se eu não posso ter o C, eu também não vou poder de jeito nenhum ter o H, porque toda vez que tivesse que aparecer o H, teria que aparecer o C, e aí violaria essa última regra. Nessa daqui ele quer saber qual o maior número de ingredientes que pode ser escolhido obedecendo às restrições. Bom, obviamente eu vou começar com A ou com o B, já que eu não posso começar com os dois juntos, porque daí eu tenho a maior lista de ingredientes disponíveis. Como eu não posso ter os dois, eu já sei que 8 ingredientes eu não posso usar de uma vez. Então são 7, né? Ou A ou B, então são 7. Então repara, se no A eu escolhi o C, tudo bem, posso ter o C. E o C não restringe nada, né? A única coisa que o C faz é obrigar a escolher o H. Ele não elimina ninguém. A única coisa que o C e o F juntos, eles obrigam que seja A. Então, por exemplo, se eu escolher o C na letra B, aqui já não pode ter F. Se eu escolher o C na letra B, não pode ter F. Tá? O F já fica proibido aqui, porque daí teria que ter A, e A e B não se conversam. Se eu colocar o D nas duas, tudo bem. E o D ele vem acompanhado do E, porque todo lugar que tem D tem E,
essa regra aqui preenchida, essa regra aqui também está sendo preenchida. A regra segunda a gente já preenche, e as duas vão ter H, mas eu vou pôr o H no final, tá? Vou pôr o H no final para poder preencher essa última regra, já a gente eliminar, não se preocupar com ela. Então repara, pessoal, agora que vem a nossa questão. A gente quer fazer o maior lanche possível, começou do primeiro ingrediente lá, foi para o A, C, D, E. Se eu colocar F aqui, eu posso, porque C e F obrigam a ter A. Só que eu não posso pôr o F aqui. Se eu ponho o F aqui, obrigaria a aparecer o A e B não se conversam. Então, aqui não pode ter F. Ok? Aqui pulo o F. Se tiver C, pulo o F. Se tiver F, pulo o C. Então, eu tenho que escolher um desses dois ingredientes, nesse caso. Então, aqui a gente já ficou faltando mais um ingrediente. Tá? Já ficou menor ainda. O máximo que era 7, aqui o máximo ficou 6. E a de cima, pessoal, F, G. Só que se eu tiver F e G juntos, me obriga a pôr o quê? Um B. Então, o maior lanche com B possível de se fazer era eu tirar o C, pôr um F e um G, e aí repara que eu teria 6 ingredientes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui em cima, realmente eu ignoro o G, e eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 ingredientes também. A outra possibilidade, pessoal, para eu ter o G, é eu não ter o F. Só que daí eu tiro o ingrediente, coloco o outro, continua 6. Né? Então não muda em nada. Ok? Então o maior número de ingredientes que a gente pode fazer é 6. E se a gente começar do C ao invés de começar do A e do B? Repare que o máximo que eu tenho daqui para frente são 6 ingredientes, não vale a pena nem testar, porque no máximo vai empatar. Tudo bem? Agora vamos para o exercício aí de baixo. Se G e H são escolhidos, então qual dos ingredientes não pode ser escolhido? Então, repara, pessoal, se o G e o H são escolhidos, qual ingrediente não pode ser escolhido? A gente acabou de fazer em cima que A e B pode. Tá? Dá uma olhadinha aí em cima, vocês vão ver, volta um pouquinho no vídeo, vocês vão ver que A e B pode sem problema nenhum. O D e o E, pessoal, já dá para eliminar de cara. Por que já dá para eliminar de cara? Porque o D e o E sempre aparecem juntos. Então, se pode um, vai poder o outro. Se não pudesse um, não poderia os dois e não teria resposta para esse exercício. Então, vou provar para vocês que não pode mesmo a letra F com C, com G e H. Então, se eu tiver F, G e H, o H também puxa C, tá? Por conta da última regra. Então, repara que F e C simultâneos tem que ter A. Só que F e G simultâneos também teria que ter B. Então, repara, pessoal, que o F ele colocaria duas regras opostas para funcionar aqui. Então, se eu tiver F, eu teria que começar com A e B, e A e B não pode começar. Tá? Já que o F ele faz parte aqui e ele faz parte aqui, né, como eu coloco o H que puxa o C e o G são contraditórios quando juntos com o H. Tudo bem? Então a letra F é a que não pode aqui porque ela gera conflito das regras. Beleza? Vamos para o último exercício dos carteiros. Para terminar então, pessoal, João, Caio, Luiz, Mauro, Pedro são carteiros em um bairro. O bairro tem exatamente 9 ruas paralelas, numeradas consecutivamente de 1 a 9, de um lado a outro do bairro. Cada rua é atendida por exatamente um carteiro e nenhum dos carteiros atende mais do que 2 ruas. A distribuição dos carteiros obedece às seguintes restrições. Pedro atende exatamente uma única rua. Caio atende a rua 2. Então, Caio, a rua 2 para mais ninguém. É do Caio, pronto, acabou. Tá bom? Mauro, então já vou até riscar ela daqui para a gente não se preocupar. Mauro não pode estar aqui em cima. Mauro não pode estar na rua 1. João não atende 2 ruas consecutivas. Tá? João não pode ter João e João na sequência. Caio atende a única rua entre as 2 ruas que Mauro atende, que com certeza não é a rua 2, que a gente está falando aqui do Caio. Olha, porque como o Mauro não pode estar na rua 1, eu sei que como o Caio ele vai atender
a única rua entre as duas que o Mauro atende, e o Mauro não pode estar na 1, eu não estou falando da rua 2 do Caio. Eu estou falando que, por exemplo, o Mauro pode estar na rua 3, o Caio na rua 4, o Mauro na rua 5, ou eu poderia ter uma outra possibilidade, Mauro, Caio, Mauro, ou eu poderia ter Mauro, Caio, Mauro, e a gente vai ver que, em teoria, poderia também ter Mauro, Caio, Mauro, e poderia ter Mário, Caio, Mauro, Caio, Mauro. Mas a gente vai ver que alguma dessas possibilidades não vai ser possível no futuro, a gente já vai ver o porquê, tá bom? Mas a princípio seria isso. Uma das ruas atendidas por Luiz, uma das duas talvez que o Luiz atenda, uma é no final da rua, uma é no final do bairro, ou seja, ou na primeira ou na última. Então, ou o Luiz está aqui, ou o Luiz está aqui em pelo menos uma das duas opções que o Luiz tem. Repare que isso ainda não inviabiliza esse último, porque poderia ser o Luiz aqui em cima e Mauro poderia estar aqui, e essa última possibilidade ser verdade. Mas vamos lá. A rua que Pedro atende tem um número maior do que as duas ruas atendidas por Caio, ou seja, Pedro vai ter que estar sempre aqui, ó, depois desse bloco todo, tá vendo? Porque como ele vai estar sempre depois das duas ruas do Caio, o Caio sempre vai estar na rua 2 e em mais uma rua, que por enquanto pode ser a 4, a 5, a 6, a 7 ou a 8. Isso faria com que Pedro tivesse que estar ou na rua 6, na rua 7, na rua 8, nessa primeira opção, e até na rua 9 de repente, nessa segunda, na 7, na 8, na 9, e nessa última opção aqui, ó, a gente já pode excluir, porque o Pedro ficaria para fora das ruas, então a gente já sabe que essa possibilidade aqui, ó, não é real. Tudo bem? Só que tem mais uma coisa, além do Pedro estar depois das duas do Caio, ele tem que estar no número menor do que as ruas atendidas por Luiz. Então eu já sei que esta outra possibilidade também não é real, porque tem que ter um Luiz depois do Pedro. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu poderia ter o Luiz aqui, o Pedro aqui, Mauro, tá vendo? E aí, o único problema desse esquema é que se eu tivesse João e João aqui, eu não posso por conta disso. Então, o João teria que ser em uma das duas ruas, né? E uma dessas duas ruas aqui fica o Luiz e na outra rua fica o João. Tudo bem? Então, Luiz barra João ou Luiz barra João nessa possibilidade aqui. Ok? Nessa outra possibilidade, o Pedro não pode estar na casa 9 aqui. Tá? A última casa poderia ser do Luiz, mas também poderia ser do João. Tá? O João poderia estar na última casa aqui. Para o João estar aqui, o Luiz teria que estar aqui e Pedro na de cima. Então, repare que essa casa, o Pedro poderia ocupar a casa 8, desde que o Luiz estivesse na última e o João estivesse lá para cima. Mas essa casa também pode ser ocupada, inclusive, pelo próprio João. Então, aqui a gente tem várias opções. Essa casa aqui do Pedro só pode ser ocupada pelo Pedro ou pelo João. O Luiz não vai poder estar aqui, porque se o Luiz estiver aqui, o Pedro estaria abaixo dele. Não é possível. Agora, pelo Pedro e pelo João, é possível. Aqui eu também teria João ou Luiz, né? Depende da formatação da rua inicial ou final. E a gente poderia ter João ou Luiz aqui em cima também, do mesmo jeito. Então, essas são as possibilidades por enquanto que a gente tem, mais ou menos, tá? Só para a gente ter uma ideia de que são várias possibilidades aí. Tem pelo menos uma dezena de possibilidades, imagino eu. Vamos lá. Vamos para as perguntas. Qual dos seguintes carteiros poderia atender duas ruas consecutivas? Ou seja, uma vizinha da outra? A gente já sabe de bate-pronto que João não pode. João não atende duas ruas consecutivas, então a gente já pode até riscar ele aqui das alternativas, tá bom? Caio também não pode, porque como o Caio está na rua 2 e ele também está depois do Mauro, a gente já sabe que ele também não pode. Tudo bem? Por enquanto as possibilidades são Mauro, também não pode. Tchau, Mauro, porque o Mauro está separado pelo Caio. E aí fica entre Pedro e Luiz. Tudo bem? A gente sabe que o Luiz
ele vai ter que aparecer ou no começo ou no final da rua. Para ele aparecer consecutivamente, ele teria que aparecer no final da rua consecutivamente. Tudo bem? Por quê? Para que a gente tenha aquela regra do Pedro poder aparecer. Então, nesse caso, vamos dar uma olhadinha dentro da minha tabela. Eu vou colocar ela limpa, mais ou menos limpa aqui embaixo, para a gente poder comparar. Vamos lá. Coloquei a tabelinha aqui embaixo, só para a gente poder comparar. Então, a gente tem o Caio na rua 2, obrigatoriamente. E como eu estava falando, a gente vai tentar colocar o Luiz consecutivamente no final. Então, como ele teria que aparecer na última rua, ele teria que aparecer também na rua 8. Tudo bem? Nessas possibilidades, o João teria que atender a rua 1 obrigatoriamente, tá bom? E aí, aqui a gente tem, eu acho que algumas opções. O João poderia estar na rua 3, Mauro, Caio, Mauro, Pedro, poderia. A gente poderia ter algumas opções, como por exemplo, eu poderia ter Mauro, Caio, Mauro, poderia ter o João e o Pedro, sem problema nenhum. Ou poderia até trocar, jogar o João na rua 3, jogar todo mundo que está para baixo aqui, era uma outra possibilidade. Isso daqui mostra que o Luiz pode ter duas ruas consecutivas. Olha por quê. Nenhuma regra está sendo violada. Pedro atende uma rua, está sendo respeitado. Caio atende a rua 2, está sendo respeitado. Mauro não atende a rua 1, está sendo respeitado. João não atende duas ruas consecutivas. Ele está na 1 e na 6, então também está respeitado. Luiz, uma das ruas atendidas por Luiz é no final da rua, ou seja, 1 ou 9, ele está na 9, está sendo respeitado. Pedro, a rua que Pedro atende tem um número maior do que as duas atendidas por Caio. Então, como o Pedro está na 7, 7 é maior do que 2 e é maior do que 4, é maior do que os dois. E um número menor do que atendida pelo Luiz, tá? Ficou tampando ali, mas é alguma coisa escrita mais ou menos assim. Então, ele está na 7, que é menor do que 8. De uma das casas atendidas pelo Luiz, pelo menos, ele está menor do que as duas, no caso. Então, o Luiz é um cara que pode ter duas casas consecutivas. O Pedro, a gente não precisava nem pensar também, porque o Pedro só atende uma casa. Como que ele vai atender duas ruas consecutivas, né? Mas eu fiz questão aqui de mostrar para vocês uma possibilidade. Pessoal, para qual dos seguintes pares de carteiro é necessariamente verdadeiro que nenhum dos carteiros, pode atender a rua 5? Então, eu quero aqui um parzinho que nenhum dos dois possam estar na rua 5. Se tiver um dos dois da rua 5, eu excluo o par, essa resposta não é certa. Lembra quando a gente fez essa tabela no slide anterior, lá em cima? Essa daqui é a rua 5. As possibilidades que eu mostrei para vocês, elas podem ser atendidas pelo Mauro ou pelo Caio, por mais ninguém. A gente testou várias possibilidades, várias tentativas aqui, e só o Mauro e o Caio caíram. Então, tanto os pares que tem Mauro e tem Caio, eles podem atender a rua 5. Como ele quer que nenhum carteiro atenda a rua 5, a única possibilidade que nenhum dos dois atende a rua 5 é o Luiz e o Pedro, né? Eles não podem estar na rua 5, nenhum dos dois. Ok? Bom, 3. Qual das seguintes alternativas é a lista completa e correta dos carteiros que poderiam atender a rua 3? Tá? Lembrando que, pessoal, quem estava na aula, a gente conversou, falou que isso daqui está errado na questão aí, tá? Eles copiaram, colaram, esqueceram de tirar esse pedacinho. A gente viu, pessoal, que é possível ter o Mauro. Então, é possível ter o Mauro. A gente viu que é possível ter o Luiz. É possível ter o Luiz. Então, das duas alternativas que tem Mauro, eu já vou excluir as outras por não ter Mauro. E é possível ter o João. Tá bom? É possível ter o João. Repare que não é possível ter o Caio, porque o Caio está na rua 2 e ele está entre duas ruas, né, do Mauro. E o Mauro não pode estar na rua 1, que é uma das regras aqui, ó, terceira regra. Mauro não atende a rua 1. Então, não pode ter o Caio. Tá?
lembra que o Pedro só pode estar nessa parte final, ele nunca vai estar na rua 3, então essas aqui ó, que apresentam Pedro, tira fora, o Caio também não. Então é João, Luiz e Mauro. Tudo bem? Tudo dentro daquela análise que a gente fez no comecinho do exercício. Para finalizar, suponho que ao invés de atender uma das ruas do final do bairro, Luiz atenda as duas ruas do final do bairro, ou seja, a 1 e a 9. Se todas as outras continuam válidas, né, todas as outras regras continuam válidas, qual das seguintes alternativas não pode ser verdadeira? Então, repara, pessoal, que o Luiz ele vai atender as duas, tá? Do começo e do fim da rua. A gente já fez essa regra valer. Ele falou que todas as outras continuam válidas. Então, o Caio atende a rua 2, beleza? E aqui a gente tem este quadro de possibilidades. Repara que a gente já tinha feito esta análise também no começo da aula. Vou colocar ela aqui. Vamos lá, para finalizar, suponha que ao invés de atender uma das ruas do final do bairro, Luiz atenda as duas, ou seja, a rua 1 e a 9. Tá? O Luiz esteja fixo, ao invés dessa regra aqui, ela vai ser trocada por Luiz estar na 1 e na 9, obrigatoriamente. Se todas as outras condições continuam válidas, isso é, Caio vai estar na 2, o Mauro não pode atender a 1, tá? O Mauro não pode atender a 1, afinal o Luiz já está na 1, o Pedro atende uma rua só, o João não pode duas consecutivas, Caio, a única entre Mauro e Caio, então a gente continua tendo esse bloco. Lembrando que esse bloco pode estar Mauro, Caio, Mauro, Mauro, Caio, Mauro, ou por último, Mauro, Caio, Mauro, porque lembrando que tem que dar espaço para o Pedro, né? Nesse caso o Pedro apareceria aqui, ó. Luiz, 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 tá? Aqui é sempre Caio, aqui é sempre Caio, aqui é sempre Caio, aqui é Luiz, Luiz, tá? Bom, vamos lá. Tá? Isso aqui não é nem possibilidade, na verdade. Por enquanto a gente tem só esses desenhos aí, tá? Vamos lá. E por último, o Pedro tem que estar nessa região aqui, ó. O Pedro vai ter que estar nessa região, né? Ele já apareceu aqui, no caso, mas ele vai ter que estar nessa região. Qual das seguintes alternativas não pode de jeito nenhum ser verdadeira? Pessoal, repara que eu não posso pôr o Pedro nem aqui, ó, e nem aqui. Nessa possibilidade, o Pedro ele tem que estar aqui no meio. Por quê? Porque senão eu vou deixar o João com casas consecutivas violando uma das regras. Tá? Então, repara, pessoal, que de fato eu não posso pôr o Pedro aqui. Tá? O Pedro não pode atender a rua 6. Essa alternativa não pode ser verdadeira. A gente já achou aqui a resposta. Tá? Em nenhuma das outras duas aqui ele atenderia a rua 6. Então, para poder separar o João do próprio João, a gente teria que colocar o Pedro aqui. Tá? Nessa outra possibilidade aqui, o João teria uma casa lá em cima, o Pedro poderia ter uma dessas duas, o Pedro está aqui. Aliás, o Pedro também não pode atender a casa 8, porque senão aqui também teria João e João. Então isso aqui também não é uma possibilidade. Tudo bem? Então, na verdade, existe esta possibilidade. E aqui eu vou ter mais duas, que tanto faz a posição do Pedro com o João aqui. E aqui a gente troca Pedro com João do que a gente escolheu. Então são 3 possibilidades. O João pode atender a rua 3? O João atende a rua 3 em 2 dessas 3 possibilidades. O Pedro atende a única rua entre as 2 ruas que o João atende. É possível nessa possibilidade aqui. Né? O Caio atende apenas ruas com números pares. Ele atende a 2 e a 4 nessa possibilidade aqui. Então é possível. Isso é possível, isso é possível. Uma das ruas que Luiz atende é vizinha imediata da rua de Pedro. Nessa possibilidade que eu colocar o Pedro aqui, ó, Pedro e Luiz vão ser vizinhos imediatos. Tá? Então, Pedro não pode atender a rua 6. É isso, pessoal. Qualquer dúvida, me perguntem por e-mail, dá um jeitinho de mandar aí. Valeu, pessoal. Até mais.